Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, boa semana a todos. Aliás, para quem gosta do futebol, desportista, é uma semana legal para começar. Nós já começamos aqui em outros programas, iniciamos uma programação com derrotas. E hoje nós temos o que falar, principalmente daquilo que a gente gosta, enaltecer as vitórias e buscar objetivos para tudo isso. Nós estamos mais uma vez reunidos com a nossa equipe, está aqui o Zé Domingos, o Eduardo, o Mion, o Edemar, e hoje um participante que é amigo de todos nós, que é o deputado Anibele Neto, Coxa Branca, e ele vem trazer aqui a vocês, torcedores do Curitiba, a manifestação da Assembleia, a partir deles, os desportistas, os deputados assinando 100% para aquela conquista que vira e mexe a gente comenta, mas agora de uma forma diferente. Ele veio para cá para isso, mas ele vai comentar futebol, porque ele teve ontem, Zé. Ele esteve lá no Couto Pereira, ele vai dizer se foi bom ou não. Após o jogo. Tem o Eduardo, nossa confraria do Sturf. O Eduardo está ali com os números, Eduardo. Estamos tão bem aí na classificação? Estamos bem. Temos aí 10 pontos, né? 10 pontos, de 18 Curitiba, jogados. 55% de aproveitamento. E o Atlético foi bem ontem, foi o problema de ter perdido um jogador, ficou com 10. Jogou contra 10 e contra a incompetência do árbitro. E a goleada do Paraná, mais uma vez 1-0, Zé. Mais uma vez 1-0, um jogo dificílimo. O Paranabaí, eu não entendo até, Hidalgo, como o Paranabaí ainda não pontuou neste campeonato. Um time muito bem montado, tática e tecnicamente, bons jogadores, um excelente goleiro, César Tanaka, um atacante Garianinho de uma velocidade espantosa, um centroavante alto, forte, Gui, e tem um sobrenome, muito bom jogador. O time do Paranabaí é muito bom, não sei como não conseguiu pontos até agora, e a vitória do Paraná foi valorizada pela atuação do Paranabaí. O primeiro tempo do Paranabaí foi imensamente superior ao do Paraná. O Paraná entrou para o segundo tempo com algumas alterações pontuais feitas pelo Tcheco, méritos para o Tcheco. Ele acertou o time para o segundo tempo e daí o Paraná conseguiu com o zagueiro, com gol de zagueiro, o Dombrowski que fez o gol do Paraná numa bela trama, foi do Curitiba. Ele explicou, saiu do Curitiba, ficou 2 anos, estava 2 anos parado, agora o Paraná lhe deu a oportunidade, ele está muito agradecido ao Paraná e fez o gol, fez uma bela partida o Dombrowski, que está formando uma zaga muito boa com o experiente Salazar, que é um jogador de 2 metros e tanto de altura e que está dando uma presença marcante no corpo defensivo do Paraná. E o goleiro do Paraná, Juliano, fez ótimas defesas. Foi um belo jogo e mais uma vez aplausos, né, para a torcida do Paraná. 14 mil, esse é o total, valor. 13.400 e poucos presentes ao estádio. Ninguém aqui pode reclamar de torcida, não é? O Atlético dá isso, Curitiba. Teve um momento aqui que nós falamos que a torcida era maior que o Curitiba. O maior público do ano no Curitiba. É, impressionante. O Curitiba é o 5º maior média de público da Série A. E não surpreende, né? Não sei, Vamos ressaltar isso. Vem um grandão logo aí, vai dar muito mais. Falam dos gigantes por aí, mas nós estamos falando, viu, vou aproveitar essa do Zé para falar do Paraná, e a gente tem que aí desenvolver esse caso da Série A. Absoluto, porque o Patriotas, que podia encostar, empatou, né? E temos aí a surpresa, seria surpresa a demissão do Tite, hein, meu caro Eduardo? Não, surpresa nenhuma, né, capitão? Do jeito que começou, terminou. Data de validade vencida. Tem a data de validade vencida. Que coisa, hein? Ele ficou 1 ano se cuidando e tal, mas não aprendeu nada. É aquela história, quando você escolhe demais, né, acaba se borrando. Essa situação do Paraná, vamos lá, classificação, jogam 10, classificam 8, claro que a primeira etapa será, mas ele está ganhando, o que é importante, né? E tem que trazer mais jogadores, a gente sabe, essa foi a terceira rodada, o Paraná consegue 100%, o Paraná venceu o Paranavaí 1-0, o Araucária, que está mandando seus jogos em Paranaguá, lá no Itiberê, empatou com o Laranja Mecânica 1-1, o Rio Branco jogou no domingo lá em Paranaguá e empatou com o Nacional,
Nacional, que é do Henrique, zagueiro que foi do Curitiba, De Camorão. e que está com sede em Campo Mourão. O Toledo empatou com o Patriota, como o Zé falou, tirou o Patriota da liderança. E o Prudentópolis teve a sua primeira vitória frente ao Batel. O Batel que oscila, ganha de um, perde para outro, empata com o E terceiro. a próxima rodada? E a próxima rodada marca o clássico Rio Branco e Paraná Clube, lá em Paranaguá, sábado às 15h30. Você não sei quem falou aqui do Rio Branco, que está montando um bom time também, Sim, o Rio Branco Tá hoje procurando, é o inclusive, quinto treinador, colocado. né? É. Está procurando treinador. O treinador não está correspondendo. Rio Branco quer um novo treinador. O problema do Rio Branco é o seu Amaral. dono, né? O Amaral, que é o Amaral, SAF. que é o dono do Amaral. time. É o aquele dono que veio do no time. Paraná? É aquele mesmo. Ele foi bem no Paraná? Não foi, não, né? não foi bem. Não foi bem. E né? aí é um cara que não tem, né, o equilíbrio necessário. Né? E aí vive trocando de técnico. Então é Rio Branco e Paraná, Nacional e Araucária, Laranja Mecânica e Patriotas, Paranavaí e Batel, esse jogo já é domingo, e Prudentópolis e Toledo também domingo, 16 horas. Bom, O Paraná é o líder com 9, Patriotas é o vice-líder, segundo com 7, terceiro Nacional com 5, quarto Toledo com 5, quinto Rio Branco com 4, sexto Araucária com 4, sétimo Batel com 3 e oitavo Prudentópolis com 3. Estariam classificados esses 8. E cairiam hoje para a segunda divisão o Laranja Mecânica de Arapongas e o Paranavaí, que não ganhou nenhum. Bem, aqui já falamos então da questão do Paraná, que está indo bem, precisa contratar, porque o Paraná tem um certo caminho, tem que Não tem voltar. mais, Hidalgo, já tem vários jogadores já tem, contratados né? Isso é bom. que ainda não estrearam. Agora eu acho que o elenco está pronto. Isso é sabe? muito bom. Mion, Oi. o que você quer falar, Mion? Você Não, quer falar eu do esqueço goleiro do do like. Curitiba? Não, eu já vou o falar do Eduardo like. chegou aqui e falou, o Mion tem que falar do goleiro que jogou no lugar do Pedro Morisco. O que você Falar achou? o que eu achei? Que ele foi bem? Foi bem, fez uma defesa. Ele não dá mão a você. Não, ele fez uma defesa. Foi uma palmatória. Não, Eu não tenho- depois eu vou falar com repetir o outra comentarista Nibeli que estava no campo. Bom, hein? primeiro um abraço, amigo Anibele, prazer recebê-lo. Obrigado, Vou prazer é falar nosso, outra meu. vez, eu não falei que o Rangel Não, é você- mau não, goleiro. Você falou que não você nunca jogou na primeira divisão. Vou dar Ele exemplo. falou também do goleiro do Internacional que o Curitiba Vou trouxe, né? dar o Tem que exemplo. trazer um goleirão. Vou E dar é contra exemplo o Kuzla- do Cruzeiro, Kuzlowski, aquele lá. que perdeu o Kuzlinski. Cássio, contratou o Cunha, goleiro reserva do Flamengo, e está atrás de um goleiro experiente, porque entende que o Cunha, que é um belo goleiro, mas não tem rodagem suficiente Foi isso que de você Série falou. A. Ah, nós estamos E não é deixando- só o Palmeiras, capitão. Parte já da diretoria, de conselheiro, de torcida e da imprensa, o Carlos Miguel tem sido criticado e o Palmeiras talvez também vá atrás de um novo goleiro. Olha. Porque o Carlos Miguel tem 25 anos, mas não tem 40 partidas como profissional. Ele jogou no Corinthians, foi vendido para a Europa, lá ele não jogou, jogou muito pouco e veio para o Grande Palmeiras. erro. Olha, o Palmeiras é difícil errar o Palmeiras. Ele errou na liberação do Everton. Até hoje. Errou. Até hoje. Errou. Até hoje, não. Pô, o cara Então, ganhou agora- 12 títulos. Você não Então, pode. agora, Só me Ele permite, Fábio, só Fábio concluir. do Fluminense, Então, o né? meu questionamento do Rangel, primeiro que eu não posso afirmar nada categoricamente, porque se eu assistir 7 jogos do Rangel foi muito. Não, mas como é que eu vou analisar como um, eu não avaliei aquele dia porque eu não tinha visto. Ele Mas, não pô, veio, espera um então- pouquinho. Ele tem tamanho, Tem tamanho, tem, tudo. tem postura. Eu acho ele um bom goleiro, teve às vezes algumas que ele eu foi vi- buscar e uma no chão. E quantos É- gols sofreu o Curitiba? É, aí que Agora, tá a defesa do partida Curitiba. zero. Mas antes de falar da defesa, vamos ao nosso Meta Esporte Clube. Você de casa, se inscreva, mete o dedão lá, like pra nós e também compartilha, né, Muito capitão? claro. Ainda mais com a Anibele aqui, Tá então, aqui, torcedor vai aumentar, coxa vai aí. aumentar a audiência aqui. Detona. O programa é Meta Esporte Clube, a hora do capitão de muitos anos. A hora do capita. Está apontando para mim o seu Edemar. Qual é o assunto? Capitão, 2 assuntos. Primeiro, de uns tempos a essa parte, começou a se inventar, a se colocar na prática, na boca de jornalistas, determinadas palavras, milhagem,
tem que ter milhagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Minutagem. Jogador de futebol, Minutagem, quando é bom, minutagem. esse negócio de milhagem eu acho que é uma frescura. Milhagem é para viajar de avião. Minutagem. Já os termos dos empresários. Eu acho que viajou muito, 5 Você Copas vê o do Pedro Mundo. Morisco, quando começou no Coritiba, como é que ele apareceu no Coritiba? Na Taça São Paulo do ano passado. E aí apareceu uma oportunidade e não largou mais a condição de titular. Mas não teve necessidade de milhagem. Mas o Morisco... Não é milhagem, é minutagem. Milhagem, Não, o milhagem é para Morisco, viajar. o Morisco é extraordinário, é diferente. Não é por acaso que o Manchester City já quis contratar, o Bahia quis contratar. É exceção. É que nem você dizer, o Pelé tinha 17 anos. Pelé era Pelé, gente. É verdade. Calma, a verdade não é é bem seguinte, assim. nós tivemos a queda do Tite, é o 5º treinador que cai em nem completadas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o campeonato, caiu o Juan Carlos Osório lá no Clube do Remo, que está de volta à Série A. Aí caiu o Felipe Luiz no Flamengo, caiu o técnico do Vasco da Gama, Fernando Diniz, caiu o Hernan Crespo no São Paulo. São 5 técnicos, e ontem o Tite, são 5 técnicos em 5 rodadas, 6ª rodada não bem completada no campeonato. Imagina como é que vai ficar o campeonato até o fim, capitão. Você sabe por que o Tite caiu? Vai mudar uns 16, sabe por que 17 o Tite caiu? Não, caiu? Porque ele não teve o equilíbrio. Ele tomou 14 gols e marcou 7. Eu vou perguntar, primeiro... Muito obrigado por sua presença, convidamos, que ele tem um assunto muito importante, histórico, para falar com a gente, mas antes está no campo, está vendo os jogos. Acompanha futebol. Manja bem, viu? Vamos fugir um pouco o jogo de ontem, vez. você vai falar. Por que essa ciranda de técnicos? Será que não aprenderam que não adianta mudar técnico se não tiver o grande jogador do lado, hein? Bom, capitão, Anibele, eu fico muito lisonjeado, primeiro, receber o convite, estar conversando com essas feras do futebol, pessoas que a gente cresceu escutando, e fica muito feliz de poder estar vivenciando esse bate-papo. Alegria de estar nesse momento do Coxa. Curitiba, 2 vitórias importantes, seguidas, jogou perfeito contra o Corinthians, e ontem, num erro da saída de bola, não é isso? Do Remo, o JP cruzou e o Pedro Rocha boa contratação, abotoou, né? Boa contratação. Foi excelente. A Série A é muito... você cometeu um erro, você toma gol. O Curitiba contra o Bragantino, naquela falha que foi do Morisco, né? Não vamos dizer, na minha opinião, que foi o Josué que cometeu a falta. Ele tentou salvar. Foi uma falha, mas faz parte, tem crédito. E aí nós tomamos, teve a expulsão e acabamos tomando o gol no último minuto. Então assim, futebol está muito claro. E contra o Corinthians, Curitiba jogou, se preparou, jogou como tinha que jogar. No contra-ataque, acho que se não me engano 27% de posse de bola. Então o Curitiba deu uma aula de futebol, inclusive os comentaristas do Brasil inteiro. Foi muito bom, porque o Curitiba voltou a dar orgulho para a sua torcida. Grande parte das pessoas que foram ontem, dos 28 mil, o público, estavam felizes, orgulhosos com esse momento do Curitiba. E a gente está muito mais feliz, porque hoje estamos aqui também para divulgar de uma sessão solene que faremos na sexta-feira, dia 20, porque algum tempo atrás... Vem bem capitão, a calhar, hein? Porque algum tempo atrás eu tive a honra, capitão, de ir na entrega do título de cidadão honorário para o senhor, proposto pelo deputado Douglas Fabrício. Eu era o único deputado fora o Douglas Fabrício, e o senhor aquele dia, precisamos fazer uma homenagem para os campeões do Torneio do Povo, e aquilo não saiu da minha ideia, e eu acabei proporcionando num pedido, num protocolo pela Assembleia, tabelando com o senhor. Dia 21 de março vamos fazer... 20, né? 21 de março é a data da conquista, 53 sábado, anos né? atrás. E nós faremos na sessão no dia 20, às 17 horas. E a gente vem aqui, mais uma vez, fazer o convite, onde iremos, através do Poder Legislativo do Paraná, homenagear os campeões e, sem sombra de dúvida, trazer mais um orgulho para a história do Coritiba Futebol Clube. Time que eu tenho orgulho de ser torcedor, que o meu avô foi jogador, foi presidente do Curitiba, meu pai
vice-presidente jurídico, campeão brasileiro em 85, que eu estava lá no Maracanã, e tantas e outras passagens que tivemos com esse time. Tenho orgulho desse amor que temos, incondicional, na alegria, na tristeza, pelo Curitiba. Você briga até com a mulher, pode até ficar tanto tempo sem falar, mas coxa, você perde, fica brabo, no dia seguinte já está procurando informação, e é algo que eu, com 52 anos, fico muito feliz, porque é uma conversa que você tem com os amigos, e as pessoas me chamam deputado Coxa Branca, com muito orgulho. Vamos propor essa homenagem, essa justa homenagem, para valorizar a história que se escreveu 53 anos atrás, com esse grande título, que sem sombra de dúvida, é um título a nível nacional. Se não vejamos, Corinthians em 71, Flamengo em 72 e o nosso Curitiba em 73, campeões do Torneio do Povo. Muito Deputado, bem. Pois não, pode falar. Só para aproveitar, então, essa... Eu sei que... Manifestação. É a manifestação do deputado Anibele, e dizer o seguinte, eu acho que agora é o grande momento também da força política paranaense sair em nome do Curitiba e junto à CBF para valorização desse título como um título nacional, que a CBF ainda não reconheceu. É que nem eu acho até, título... eu nem vou, porque era CBD, né, antes com o João Avelange, eu nem vou chegar tanto, mas é bom cutucar porque é um título nacional e é o primeiro título do sul do país. Exatamente, capitão, acho que esse é o momento. O Internacional foi campeão em 75, mas o Internacional estava nesse torneio aqui do... E perdeu. Nós o Torneio do Povo é bom que saibam, não é? Que foi o torneio disputado pelas equipes de maior expressão popular do país. As equipes de maiores torcidas foram convidadas para esta competição. E se o Coritiba tem este direito e por que não pleitear, né? Tem que pleitear. E devem também se agregar ao Curitiba o Flamengo, né, que tem o título, e o Corinthians, 72, que são duas equipes da maior torcida do país. Você vê hoje. E até porque foi uma competição oficial. Oficial. Não foi assim, não, vamos nos juntar aqui e vamos fazer um torneio entre nós, não. Foi muito boa a ideia, essa sua provocação, e nós estamos, junto com outras lideranças, como o capitão Hidalgo, atrás da documentação para que nós possamos, sim, tentar provocar a CBF porque e se fazer justiça com a história do nosso Curitiba. Exatamente. Porque, viu, deputado, o título está consagrado. Desde o dia que chegamos aqui da Bahia, no aeroporto, consagrado, 50 anos, está consagrado, ninguém tira, mas tem que efetivar. Não é, Hidalgo, e tem um detalhe importante a destacar aqui. Até hoje, você chega nos torcedores do Curitiba e pergunta a respeito da década de 70 do Curitiba, onde foi conquistado o título do Torneio do Povo em 73. A maioria te dá nomes e nomes de jogadores daquela época. Se você perguntar de jogadores que estiveram no Curitiba há 5, 6 anos atrás, não lembram mais. Agora, os jogadores daquela época, Jairo, Célio, Hidalgo, Negreiros, Pescuma, Oberdan, Hélio Pires, Nilo, Hermes, Rolando Lelé. Você quer o time? Leocádio. Você quer o time? Leocádio vai ser. O Leocádio, quinta-feira, o Reginaldo Araches, que vem participar do programa para falar, deputado, do lançamento do livro histórico do nosso Leocádio Cônsul. Né? Outro o Leocádio deve vir a Curitiba também, vai à sessão na Assembleia, já soube disso. Né? Então o Leocádio talvez na quinta-feira até ele venha com o Reginaldo Araches, que é aqui, sabe? Então no dia 24 vai ser lançado na Biblioteca Pública do Paraná o livro com o histórico de Leocádio, que foi iniciado pelo Dias Lopes e teve sequência com o Sérgio Brandão. O livro está pronto, vai ser lançado oficialmente dia 24, final da tarde, a partir das 17 horas, na Assembleia, na Biblioteca Pública do Paraná. Muito bem, ainda voltamos a esse assunto. O deputado disse que gostou do time e tal, não sei o quê. Nós discutimos aqui e chegamos a uma conclusão que parece que está prevalecendo. Não sei se ouviu ou não, mas prevaleceu, porque a gente não pode aqui fugir daquilo que se diz aqui. Nós defendemos aqui o futebol paranaense, não se fala de Corinthians, Flamengo, isso agora, é claro, Série A, alguma coisa se fala. Mas olha, 3-1 chamou a atenção
Em Chapecó, 3-3. Depois não sei o quê. Depois, dois por quê? Operário levou dois O time também. foi campeão Outro com o jogo. Moza jogando enfileirado lá atrás, não tinha atacante, e nós aqui, vamos lá, um ponto aqui, lá, vamos lá, não dava para fazer mais nada. Alguns criticando e nós defendendo o Moza, como defendemos o Dair também, no retorno do Atlético à Série A. Muito bem. Depois nós tivemos uma outra... qual jogo que no time não foi bem, no Foi meio contra o campo? Operário, né? O Operário Contra o vencia Operário. Puxa, 2-0 lá em Aí nós chegamos, 2-0 deixou aí empate. chegamos aqui o seguinte, o Seabra, legal, pô, espírito ofensivo, pô, foi bacana, mas aquele enfileirado, onde você via o Maicon e o Josué sem sair, o Maicon e o Jaci sem sair muito para os cantos, fechado com laterais, cruza, ninguém faz gol de cabeça neles. E o meio campo ali e tal, isso foi o que Marcando, aconteceu. pegando. Só que abriu um pouco mais, aí você vai para o jogo, descobre aqui, o time é lento na reposição do meio para trás e descobrimos que faltava o equilíbrio na meia cancha. nesse E cenário. faltava, meia cancha. e capitão, faltava atacantes de qualidade. Eu vou dar um exemplo. Não, mas já tinha Pedro aí os Rocha, no jogo com o Corinthians, teve uma chance. Ele fez o gol, estava impedido. Ontem ele teve duas chances. Fez gol. Uma ele meteu para dentro do gol. O Gustavo Coutinho tinha 4 chances, não marcava. O De La Torre tinha 4, o ano não passado, marcava. esquece os atacantes que Então, não deu nada. Capitão. Nada. Capitão, você me permitir, Claro, veja, como claro. torcedor, e vocês vão dizer se eu estou falando besteira ou não. Curitiba tinha um ferrolho na defesa imposta pelo Moura. Perfeito. Bom, o que se começa? Agora a Série A é outro nível. Contrataram atacantes maravilhosos, Eu acho, que era o grande também. defeito do Curitiba. E aí o nosso querido Seabra tentou, talvez, trouxe alguns jogadores que até agora, me desculpe, ficam desejando o tal do William Machado, aquele outro Fernando Sobral, estão deixando a desejar. E aí ele acabou caindo na convicção que o que estava sendo bem feito ano passado tinha que continuar. Mas Viu? ele Aí não... descobrimos não, um Thiago Kozer que está jogando bem, mas não é o titular. Não é isso? É o Michael Jaci, esse lateral direito. time acho que tava é uma- encaixado, encaixaram mas bem. todo E aí técnico- os atacantes estão fazendo a diferença. Né? Veja Exatamente, é só, o o que eu Coritiba perdeu muito, mas muito mesmo, com a ausência do Seba Gomes. Quando o Seba Sim, 2 jogos, ficou perfeito. fora do time do Coritiba, Perfeito, perfeito. esta defesa perfeita que o Anibeli cita, passou a ter percalços, porque perfeito. o Seba... Ele, às vezes ele não tem a bola, mas ele joga para o time, ele se posiciona, ele dificulta Grita, a comanda, vida capitão. do adversário. Ele é um homem, um cão de guarda ali da defesa do e outra Curitiba. coisa, Alisson, Zé, né? Grande. E tem O qualidade Alisson técnica. também essa que eu ia encaixou. falar. A presença do Alisson Perfeito. ajudou Opa. a fechar o meio de campo. Fechou o meio campo. Já, onde eu vi esse rapaz, que eu não conhecia, eu perguntava pro Eduardo sobre o meio campo. Não tem equilíbrio meio campo, tchau. Ele faz o pêndulo. Até o Josué estava morto no sistema. Ontem Toma o Josué gol não aqui, foi faz bem, gol né? lá. Mas as não, duas mas semanas peraí. que ficaram de folga, o Seabra queimou a minha boca, porque eu estava falando que ele tinha o time e não estava fazendo, e agora ele acertou Não, o time. ele acertou. Certo? Ele, Acertou. ele acertou em São Paulo contra o Corinthians. Perfeito. Fez uma partida notável. Porque ele Por voltou mais ou quê? menos do esquema anterior, né? Claro, Que é o equilibrado. perfil mas- do elenco. mas Você com- tem que jogar conforme o perfil do mas- elenco. Mas com uma meia cancha mais fortalecida, e aí o Corinthians não conseguia entrar, fechado tudo, mas já tinha reposição. Esse William, o loirinho, que entrou O ali, Alisson, o Alisson que Alisson, entrou no joga Corinthians, muito. eu O Moza falei que aqui, trouxe, o Moza eu que falei trouxe. aqui que ele jogou muito bem aquela partida. O Alisson é muito bom volante. Ele tem uma dificuldade, ele desarma muito bem. Mas ele não sabe sair Mas tá- jogando. mas olha, ele erra muitos passos. olha o mas no perfil. desarme, ele é perfeito. Mas ele é pra E isso. assessorado pelo Seba. Seba, então daí fica bem compactado o meio-campo. Mas ele é pra isso, viu? Essa filosofia, O Alisson é pra capitão, isso. É pra isso. Essa filosofia foi imposta desde 2023 com a SAF. Olha o perfil dos jogadores que vieram de ataque. Breno Lopes, velocidade, drible.
Pedro Rocha. Pedro Rocha, velocidade, drible, Arremate. Keno. Quem não ainda está fora de forma, mas é bom. É bom jogador. Mas qual é o perfil dele? O próprio Fabinho. Fabinho, qual é o perfil? Velocidade, O gringo drible. ali, o baixinho, o gringo também rápido. O Lavega, Lavega. mesma coisa. Então, Já tem- o Seabra acordou, ele disse, opa, esse aqui é o perfil. Nós temos que jogar reativamente, Isso. uma defesa bem postada, um meio de campo Agora bem ele postado. criou, ele viu. Ele teve, E ele falou, né? falou disso. Ele deu uma teve a entrevista, humildade de reconhecer. Ele reconheceu, ele deu uma entrevista. E agora Eu o gostei adversário disso. é o Marisol, né? Ah, esse é um baita. Mirassol. Marisol. Marisol ontem arrebentou com o jogo. O Mirassol demais jogou uma ontem contra o partida Palmeiras. contra o Palmeiras sensacional. Não merecia perder o Mirassol. Merecia ganhar a partida pelo que jogou. Criou mais chances que o Palmeiras. O Mirassol é um adversário dificílimo. O jogo é em Mirassol. Mas o Coritiba tem jogado melhor fora e feito Ainda mais resultados naquele campo, ótimos joga- fora. Acho que o mérito que a gente tem que dar pro técnico também, porque quando joga muito bem contra o Corinthians e vem jogar com o Remo, teoricamente, Ele é o jogo mais respeitou. fácil do campeonato. Respeitou. Ele respeitou Respeitou. o Remo. E chamou o Remo. E chamou. E nós fizemos o gol numa falha do lateral esquerdo que o JP exatamente. pegou. Então veja como. E qual foi o susto que nós tivemos? Praticamente nenhum. Uma bola alçada Porque que o goleiro. Aquela do Vamos- Manga que fez o Aquela gol, tava estava impedida, impedido, tava na linha ali, estava bem impedido. Deixa eu Mas falar. exatamente Mérito isso, do ô técnico. Nibeli. Vou falar aqui Ele, com- ele manteve contra o Remo a mesma consistência que Chamando ele o Remo. Não, jogou ele não contra o mudou, Corinthians. ele Não traiu o Remo. mudou. Jogou de ratão. Ele não se mandou jogando pra fora. frente, Ele vamos jogava uma ganhar, traição. não. Ele foi coerente. Ele sabe que não tem time. Agora ele é, viu o lógico. perfil do Curitiba. Você queria falar o quê? E essa semana é muito importante, porque além desse jogo em Mirassol, o Atlético joga aqui com o Cruzeiro, domingo tem o Atletiba. Nós vamos falar agora daqui um pouco do Atlético, que ontem perdeu no Rio, mas teve alguns motivos. O Eduardo teve nessa partida, acompanhou. Professor Mas está- só para voltar. Então, aquele assunto que nós discutimos aqui, o equilíbrio e tal, a coisa aconteceu e parece que nós não estamos errados. Ainda bem que o técnico, ele não ouviu nada, mas ele viu por ele. Ele que tem que ver, não somos tá nós. no dia a dia, Nós estamos né? comentando aqui. Eles né? estão no dia a dia. Uma coisa importante que a gente percebe nesse time, além do equilíbrio do time do Coritiba, é que, veja, a partir do momento que você estava dizendo que você estava assistindo o jogo Nos dois, lá e cá. nos dois jogos, e que você olhava para só via o Remo, mas o Remo tinha a posse da bola, mas não chegava. Não dá Não pra chegava. Em momento Como o nenhum. Corinthians, como o É. Corinthians. Quer dizer, É o que o aquela. Adriano falou, né? Exato. quer Fica dizer, O aqui, Coritiba fica- traiu. Isso é importante. importante. Aprendeu a Isso jogar é- em casa fazendo o contra-ataque. Porque Né? a situação do Coritiba, com o jogo do Remo, teoricamente teria que ser o time propositivo. Só que o Coritiba, fazendo o gol, criou uma situação que é como Tiveram ele que gosta. sair. Eles tiveram que sair, né? E aliás, eles deixaram, diga-se de passagem também, eles deixaram poucas oportunidades para o Coritiba. Não, eles jogaram né? bem. Eles Eles jogaram bem. O Léo Condé Curitiba é quase excelente não- técnico, armou muito bem o time. Eduardo, a classificação, o Curitiba foi a 10. Pô, Curitiba- joga 18, joga de 6 jogos, 18 pontos, ganha 10, tem 50 e poucos 55%. Coisa beleza, hein? É. O São Paulo hoje é o líder com 16, São Palmeiras Paulo, hein? é o vice-líder com 13, ao lado do Fluminense, que ganhou do Atlético. Em quarto está o Bahia, que com 11. Em quinto, o Flamengo com 10. Depois de muito susto, né? O Flamengo começa... E de E muita tem um ajuda, jogo a menos, e né? de muita, e um jogo a menos. E depois de muita ajuda também, o Flamengo tem o mesmo número de pontos do Curitiba, mas ele que é o sobe, sexto com Tem 10. um baita elenco. Em sétimo está o Corinthians com 8, o oitavo está o Bragantino, né, o RBB, com 8 também. Em nono está o Grêmio com 7, em décimo o Atlético Paranaense 7, em 11º Vitória, lembrando que o Atlético também tem um jogo a menos, que é o jogo do Botafogo. Em 11º o Botafogo 7, 12º o Mirassol 6, em 13º o Santos 6, 14º a Chape com 5, em 15º o Vasco, em 16º o Atlético Mineiro. Na famosa zona, que não é a do Os Meretrite, quatro. mas é... Aquela que nós não queremos ver nem de binóculo. Está o Botafogo com 3, o Remo com 3, o Cruzeiro com 3
e o Inter, Imagina, que tem apenas... esse Não jogo- é a zona do esse Brasil, é jogo na não é, agonia. Peraí, ó. hoje tem ainda jogo. tem um jogo. Hoje tem Chapecoense. Agora, Chapecoense e Grêmio. gente, o Internacional com 2 pontos começa É a o que eu ligar. vou Eu falar sei aqui. que tá Eu começando, vou falar mas aqui pro Edemar. 2 O pontinhos. investimento... Detalhe é de- o seguinte, capitão, você o falou fala do em investimento. Internacional. O Internacional, quem mais está ali? O Galo Mineiro está mal. Tá mal. Não, perdeu ontem de Internacional. novo. Tem Ali- 4 times. É o que nós falamos É aqui. mais o- técnico que vai sobrar aí, capitão. Vai ter Vai. grande time. Vai. Nós vamos criar mais uma série, viu? Estamos Eu criando acho- aqui a E. Porque quem é A vem para B, B vem para C. E vai ter gente boa nesse campeonato lá embaixo, hein? E Vai ter quarta-feira- gente boa lá embaixo. E na quarta-feira podemos ter mais 1 ou 2 técnicos caindo. Por exemplo, o Internacional joga contra o Santos, está ameaçado o técnico do Internacional. E o do Santos está também. ameaçado o Juan Pablo Voivoda, técnico do Santos, já se fala no Cuca. A volta do Cuca ao futebol para o dirigir Cuca, o time da você Vila sabe o que Belmiro. ele quer da É o que vida, se vai. comenta Pois lá é. em Santos. Eu não Muita sei gente- o Cuca gostaria quer da de ver vida. Voivoda né? Muita com o gente Cruzeiro. contra, como se comenta também o Cuca no O Cruzeiro elenco do Belo é Horizonte. talhado para ele. Eu acho que o Cuca, entre nós, hein? O Está a Cuca- caminho de Belo Horizonte novamente. Cruzeiro. O Cuca deve voltar ao Cruzeiro. Vamos falar do É o Atlético? comentário forte. Ai, Vamos entrar no Atlético. Vamos lá. O Atlético ontem jogou o teve jogo da lambança. contra a saída do Zapelli. Ficou com 10 desde o primeiro tempo, jogar futebol hoje, correria. Sem um jogador, o time lá abre 2 cantos, é difícil você segurar um placar. Hidalgo, me permita questionar o Eduardo, que entende disso. O lance da expulsão do Zapelli, ele primeiro recebeu a falta, não é isso? Foi empurrado. Mas a expulsão vergonhosamente empurrado. Antes do A jogo, expulsão foi justa. antes do jogo, a gente, nós lá com o Sidney na Rádio Brasil, a gente tem um costume de falar da arbitragem. E eu disse, o Matheus Delgado Canansan é o árbitro FIFA mais novo hoje, que tem na América do Sul, 27 anos. FIFA. É FIFA, Meu 27 anos. Mas é o que mais comete lambança. Está aí recentemente o jogo que ele dirigiu entre Cruzeiro e Atlético, com 23 expulsão, é o recorde, né? Que padrinho que ele tem, hein? Também na América do Sul. E não mostrou até nada hoje para ser um árbitro FIFA. Mas prejudicou o Atlético ontem? E que eu tinha minhas dúvidas quanto a essa Mas arbitragem. está prestigiado. Não pelo caráter dele, mas pela incompetência. Tem. Competência, insegurança. Treme, né? Quando vê a Então galera- começa assim, quando o Atlético faz 1-0 com 4 minutos e meio, eu disse, esse jogo vai complicar. Porque ele sente, um árbitro novo desse sente. Eu sei, capitão, eu comecei a apitar cedo. E queira ou não, você sente. E o né? Atlético faz um gol numa falha. Numa falha Lambança de saída. Lambança 1. É. Vamos lá. Bom, vamos lá. Quando acontece o gol de empate, né, a impressão 4 minutos que depois. foi por um erro de saída do goleiro Do Santos. Né? É bom que a Lambança gente diga. 2. O Santos erra na saída, aquela famosa atrasada para o goleiro, como se o goleiro fosse o maior do mundo. Isso. Né? Com Mas o Santos aquele tem a obrigação. Mas o Santos nunca muito foi, bem nunca citado. foi bom saindo com a bola. com os Nunca pés. foi. E, nunca, e- nunca. e Foi o o erro atacante, e o Arthur, atacante né? correndo e o Arthur É. atrasou ali no aperto, né? Num chute, Doutor- aliás, uma atrasada meio forte, né? Forte, isso. E que a bola, Concordo. quando chuta veja como os lances têm certas lambanças que aumentam. A bola, quando ele chuta, o jogador do Fluminense chega, bate no seu braço, embora ele esteja com o braço rente ao corpo, bate no seu braço, desvia, né, e vai cair no pé do atacante do Fluminense de volta. É o segundo lance. E depois sai o gol, né, da equipe do Fluminense com o Hércules, que é um excelente jogador do Fluminense, que é aquele cabeça de área que aparece na área adversária como elemento surpresa, que é o estilo que o Seba faz, né? Ultra Quem é técnico. aquele baixinho do Fluminense que joga É o pra Lúcio caramba? Acosta. Lúcio Acosta. Lúcio Hein? Acosta. Ele Muito, fez a muito, diferença né? ontem. muito Acosta. Joga muito. Bom, aí, É? capitão, vem o lance da expulsão. Lambança 27 3. minutos. Poxa vida. Quando a bola vem para o Zapelli, que o Zapelli está dominando, ele recebe o Pressão. tranco por trás, a pressão por trás do zagueiro do Fluminense. Para mim é falta. Por trás Muito o jogador clara. não pode ser acossado. E ele é acossado e cai. Talvez a caída dele,
ela tenha sido um pouco, né, fantasiosa. Mas caiu, houve a falta. E o árbitro não deu. Quando ele está caído, ele gesticula com o pé direito na virilha, na coxa do jogador Samuel. Os Países Baixos, né? Entre a coxa e o sapato, né? E aí Tá terrível, o Samuel cai, né? Só que antes de cair, o Samuel pisa no pé do Zapelli. Isso para mim também é uma agressão. Exatamente. Mais uma lambança. Por isso que eu pedi para você falar do lance. Sabe? Eu tive a mesma opinião. Só que o árbitro não deu a falta do Zapelli, marcou a agressão do Zapelli, expulsou o Zapelli e esqueceu de ver a agressão do Samuel. Porque o Samuel, dá para perceber, e agora antes de vir para cá, eu olhei novamente o lance, ele vai na maldade. Porque ele abre o Tinha que pé ser expulso também, né? E o VAR não chama. e o VAR não chama para isso, que é um lance... Então, o Atlético foi Acho prejudicado. contínuo. Então, foi Foi prejudicado. mais uma- Jogar com mais 10, uma lambança. 27 É no mais uma Maracanã não é lambança. fácil. Tá? Depois tem um outro lance, assim, e aí algumas inversões de falta que a gente percebe que, por um lado, o Viveiro é um jogador que ele usa o corpo. Forte, Isso, né? Forte. E é um jogador que precisa ser cuidado porque os árbitros começam a marcá-lo, né? Também, ele já tinha recebido um cartão amarelo sem a devida necessidade. E aí, para ser um outro amarelo, ficava muito fácil. O que acontece? Erros que vão enervando o time com 10, perdendo oportunidade, o Fluminense jogando com sobra, né? Mandando no jogo, 70 e poucos % Mas de é posse de natural, bola. abre dois cantos, com um a menos. Jogando no costado, né? Então, o técnico errando nas substituições. Demorou Que muito, demorou né? para mudar. O que o Odair Coitado do errou? Luiz Gustavo, O que é um pessoal está excelente reclamando meio. do Odair. Eu O que foi? posso dar minha opinião aonde que ele errou? O Atlético entrou com 3 jogadores para o meio de campo. E o Fluminense só entrou com Martinelli, com Lúcio Acosta, o baixinho Savarino E o Hércules. Só isso. 4 bons Então jogadores. 4 contra 3. Aí sai o Zapelli expulso. E ele não recompõe a meia cancha, deixou o Luiz Gustavo depois e a o Portilha. contusão do Terans, 4 contra depois? 4 contra 2. E aí o Fluminense Toque em cima. toque. Ele foi querer mudar só no intervalo. Só que ele foi expulso aos 28 e aos 37 o Fluminense virou o jogo. 2-1. Mas aí o Atlético Aí empatou o Atlético mesmo. empatou no final do jogo, né? Aí Porque ele arrumou o time. outra lambança. Quando acontece, e isso a gente Essa foi a gente grande costuma finale, ver, né? Grande finale. a gente costuma ver, quando tem uma falta da intermediária para frente, sempre tem alguns jogadores do ataque que avançam e ficam, teoricamente, em posição de impedimento. Ficam lá para chamar atenção. E o árbitro vai e diz, olha, saia daí, porque se você ficar aí, a defesa vai recuar e você interceder, a falta é sua. Porque ele vai fazer a obstrução, ele vai ter o contato. E aí, nesse contato, ele pode impedir o jogador de ir para a bola. Não deu outra. Só que o contato do jogador do Atlético é com o próprio companheiro. E o jogador do Fluminense se joga na sequência. Putz. Ele marcou tiro livre indireto contra o Atlético, anulando o gol do Atlético. E o VAR aí corretamente chama. Consertou VAR a lambança. Foi o Consertou VAR a que lambança. confirmou, Foi a então, VAR o que gol. O VAR confirmou o gol. Porque o assistente também viu a É mesma uma boa coisa. notícia já, né? Então, aí foi confirmado Aí o gol do tomou o Atlético. terceiro gol. Agora veio. Já bem avançado o segundo tempo, 48, né? né? 48 minutos o terceiro Atlético fez o gol. E o Festival de Lambança fechou no terceiro, No terceiro gol. Vamos lá, Não Eduardo. era para o Atlético sofrer o terceiro gol, Terceiro mas gol também, erro da mais arbitragem. uma vez um erro da arbitragem, né? Porque o jogador do Fluminense, o Lúcio Acosta, que estava fazendo estripulia no ataque do Fluminense, deixando a defesa do Atlético em polvorosa, ganhou o lance, sofreu uma falta, mas levou vantagem, né? E na sequência ele perde a bola. Mas aí é outro lance. A falta que ele recebeu Foi lá atrás. foi lá atrás. Não Já poderia, estava ele vencida. deu Estava a vencida. vantagem. Vencida. Não, ele Estava deu a lei vencida da a falta. Ele deu a vantagem. vantagem e houve a vantagem. E o Só que Acosta no lance correu com a seguinte, bola. Correu com a bola. Então foi Quer um dizer, lance. ele não perdeu o domínio da bola. Exatamente. Né? Ele continuou com o domínio. É isso que a vantagem, você volta atrás para marcar. Se você, da vantagem que você der, você não consegue obter essa vantagem.
e ele obteve a vantagem. Só que no lance seguinte ele perdeu a bola. Tudo isso aí é perfeito, análise correta do que vocês fizeram. Eu, sem querer crucificar ninguém, apenas um detalhe acerca do Santos, que eu sempre respeitei como um goleiro de qualidade, e que ontem para mim, aliás não ontem especificamente, o Santos me parece que precisa dar um timezinho na carreira dele, fazer uma reciclagem, porque ele errou no primeiro gol do Fluminense, que chutou a bola erradamente em cima do adversário. E no segundo gol, eu joguei bola até 18 anos num time profissional como amador. E vou falar uma coisa que eu aprendi de um técnico que era o preparador físico e treinador de goleiros, que ensinou a gente algumas coisas importantes do futebol, que muita gente hoje acha que não é assim. Ele no segundo gol do Canóbio, ele na hora que o Canóbio chutou, quando o Canóbio chutou, ele já estava abaixado. Ele não tinha nada que estar abaixado. E aí levantou a mão direita. Ele tinha que ficar junto ao poste, porque o Canóbio, no chute do Canóbio, podia ter chutado pelo lado esquerdo dele. Isso é um outro detalhe. Mas do jeito que aconteceu o lance, se ele está em pé, a bola bate nele, ele não teria tomado o gol. Cruzado, né? Tá faltando reflexo ao Santos. E as três defesas que ele fez, que ele salvou. O gol do Fluminense. Depois teve lances maravilhosos, mas para mim falhou nesses dois lances. Agora, foram fundamentais, foram os dois questão, Hidalgo, de observação de análise. Da entrada o Eduardo frisou bem, uma pancada. O Mion também, e eu observei. O lance que sai, o primeiro gol do Fluminense, a falha houve, sim. Ele não sabe jogar com os pés. Mas a falha maior foi do Arthur, que recuou com muita força para e a defesa que estava desatenta. E a defesa desatenta. E o Kennedy correndo já em direção ao Santos. Ou seja, Série A escorregou, falhou, toma gol. Exatamente. Não pode vacilar. Vacilou, dançou. E é o tempo todo. Enquanto o árbitro não apitar o fim do jogo, o jogo não termina. Que o Fluminense fez o gol, estava terminando a partida. E aí não sei por que ele foi um castigo para o Atlético e um prêmio para o time que melhor jogou em campo. E aí empata o jogo e toma o gol nos acréscimos. Eu estava anotando aí. O jogo do Atlético tem mais de 10 minutos de acréscimo. Sim. Teve um outro jogo mais de 8 minutos. Um outro jogo com 12. Outro jogo com 15. O que tem de acréscimo nos jogos do Campeonato Brasileiro é uma grandeza. E não é pra ter? Mas que bom. Mas não é pra ter. Mas viu, tem tido as paralisações para a Cunha, não é? Tem tido as paralisações lá, hidratação, por causa do calor que aí está a recomendação da CBF, que tem o tempo a mais. Hoje é obrigatório, recomendação todo jogo, independente da temperatura, é o protocolo parar 2 minutos. Não é para não ter acréscimo, é para ter, mas eu estou dizendo, o que tem de acréscimo nos jogos aí é uma grandeza. Mas a culpa de quem é? Dos jogadores. Jogadores que qualquer coisinha deitam, fazem encenam. Quantas vezes eu falei aqui do problema da simulação dos jogadores? O jogador do Atlético, o zagueiro do Atlético, caiu umas 3 vezes. Na terceira foi substituído, que machucou efetivamente. Eu até achei que era uma panturrilha. O tendão de Aquiles. Eu achei que tinha rompido o tendão de Aquiles. No jogo de ontem à noite do Cruzeiro e do Vasco da Gama... Não, deixa eu só falar do Atlético. Em relação... o Terence comeu uns 4 a 5 no minutos. Mínimo. Depois teve o lance os 2 lances do VAR, da expulsão do Zapelli e do gol parou muito, né? do Luiz. Não houve exagero. Não houve exagero na prorrogação do jogo. Não houve. Eu não falo de exagero, eu falo que sim, é muito acréscimo nos jogos, né? Mas o árbitro... Tem que ter. Agora no jogo do Vasco da Gama e Cruzeiro, ontem teve um lance curioso, a televisão mostrou. O jogador do Vasco da Gama foi driblando, aí caiu. Quando ele caiu, ele estava com o rosto no chão, ele ficou olhando para o lado para ver o que estava acontecendo, para ver se o árbitro ia marcar. Simulação demais no futebol. Mete cartão amarelo nos caras. Daí, Demar, vem a motivação para a prorrogação por mais tempo. Os jogadores encenam demais. Eu fiz questão de falar. Essa é a mudança que vai ter acréscimo demais nos jogos, né?
Tem um detalhe, dentro da importante. realidade. É dentro do que o Eduardo Isso falou. que o Eduardo Realmente os falou, acréscimos detalhe são importante, reais. Eduardo. Essa mudança que está para as acontecer mudanças aí. que devem acontecer a partir da Copa. Eu até achei que a CBF ia implantar antes. Eu também achava. Mas eles vão esperar a parada da Copa do Mundo para implantar Aliás, as modificações de tempo 8 perdido, segundos, 5 né? segundos. Vai 5 dar- segundos vai de dar- lateral, mas 5 vai dar segundos lambança de também, tiro de né? meta, Vocês querem etc. Vai dar muita exemplo? discussão. Vai dar. A Aliás, imprensa, eu imprensa quero ver. paulista detonou ontem Santos e Corinthians, que foi um jogo truncado, que não teve bola rolando e tal. Só veja bem, o Santos finalizou 10 vezes, o Corinthians 10. Faltas, o Santos cometeu 20 faltas. E Corinthians 15. 35 faltas num jogo de bola, gente. É um absurdo, 35 O faltas. que significa? Para muito jogo, tem que Claro, ter prorrogação. claro. E cada vez que a Tem falta tempo. acontece, Acréscimo. e cada vez que a falta acontece, é um parto para o jogador se levantar. Agora, Exatamente. eu quero Ele ver. faz isso que o Mion falou, fica olhando para o lado, Quando não será? faz a rodinha e ficam batendo papo com o juiz. Mas E olha, a no lance arbitragem de Cruzeiro e Vasco não sei era o quê. paranaense. É. Aliás, 3 a 3. agora o detalhe, eu quero ver os técnicos, os dirigentes dos clubes conscientizarem os jogadores diante das novas regras que vão ser colocadas em prática. Porque o que os jogadores andam para lá e para cá para Mas vai cobrança ter. é um arremesso manual. Mas vai ter E a maneira segundo. errada como não cobram, como devia Né? ser cobrado o Agora tá arremesso aqui, ó, manual. o relógio. Terã errou ontem. Vai dar relógio. pisou no Agora, gramado. no gramado. agora o Eu jogador quero- ele Demorou vai ter para bater que... o Tô pagando lateral, pra ver. inverte. 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 Que é avanço, é um avanço. Vão ter sim. que se adaptar Claro, a isso claro. e respeitar. Vai mudar. Principalmente os técnicos, que qualquer queria- coisa eu estão queria- reclamando. Até se o cara gospe errado, eles estão Queria reclamando. aproveitar. Os pra- auxiliares técnicos agora que ficam o tempo todo no pobre coitado do quarto arco. Eu queria perguntar- Os auxiliares Se fosse o árbitro. técnicos. Exato. Deus o Queria livre. perguntar para o deputado Anibélia, lá na sessão é mais ou menos assim ou não? Me conta, porque eu não sei o que é isso aí. A sessão Sei lá. você tem a oportunidade de Certo. alguns deputados, você escuta porque tem algo a acrescentar. Outras situações que essa polarização absurda que nós estamos vivenciando é o nós contra ele. nós temos então você isso- perde muito. Nós estamos com isso aí. também aqui no Paraná? Infelizmente, Dentro sim, da, infelizmente. dos Em um momento 54 Em cima deputados. de qualquer Câmara de Vereador, em cima da Assembleia, em cima do Congresso, nós contra eles, quem grita mais alto, isso é muito ruim. A gente Antigamente, no fica meu chateado tempo, me permite uma parte, e só falava quando era dado a parte. Né? Muitas vezes você deixa de estar no plenário, porque você tem os teus afazeres no gabinete, recebendo gente, encaminhando projeto, essas coisas, você desce para votar. Eu costumo, quando eu tenho um pronunciamento, então eu gosto de chegar mais cedo, gosto de ver o ambiente para poder falar. E quando um deputado está falando e você está usando a palavra, você cita o nome dele. Lá, não é isso o deputado tal. E aí ele chama a atenção, ele vê que ele está incomodando. Mas é algo da democracia, é algo que a gente tem que saber que É a manha de plenário, é da regra do jogo. E costumo dizer, é um grande aprendizado você poder conviver. E o mimimi, você deputado? se torna, pelo menos da minha parte, amigo dessas pessoas. Embora você vai para uma eleição, vai ser contra os deputados, tentando buscar o voto, mas você tenta criar um ambiente de harmonia dentro do plenário, aonde a palavra, aonde Tem que se respeitar, né? é Isso, assim né? que tem que ser feito. E E o é, mimimi- é muito e o que é que é o prazeroso. mimimi? E o Eduardo mimimi, deputado? Como mimimi? Porque eu sou japonês. Porque eu Ah, sou. isso é muito. Você não. Veja, eu uso muleta, né? Eu tive um câncer para 17 anos. Eu nunca usei isso a meu favor e não quero nem saber. E os caras ainda me tiram, às vezes, sarro, adversário político. Eu quero fazer, faz parte do jogo. pela sua experiência, Você tem que saber encarar, enfrentar, né? administrar e usar isso como uma boa provocação na tua caminhada. Nos teus desafios, nos sonhos que você tem que ter. Saber É assim, enfrentar, né, os isso aí, desafios. faz Eu parte. queria lhe Até fazer uma proporciona. pergunta. Aliás, nós temos uma ideia lá para maio, junho, a gente vai fazer um programa falando sobre isso. Abrir para os nossos amigos, deputados, aqui poderá passar um candidato a Senado, não debate. Cada um a sua feição vem para dizer, para a gente até aprender um pouco mais. Eu lhe faço uma pergunta, vamos para a federal. Estadual, nós vamos ter aqui os 54, não sei se vai ter muita modificação, mas há uma expectativa de mudança no federal
vai cair muita gente, vai mudar muito o cenário, porque tem 513 deputados, e é lá que pode iniciar uma mudança nesse país? Eu, por respeito e por aprendizado ao longo da caminhada, você falar que vai ter mudança, que não vai ter mudança, você está fazendo a tua propaganda. Eu entendo que um deputado federal, quando tem a oportunidade de representar o Paraná ou qualquer estado, ele tem uma estrutura por trás dele. E estrutura de pessoal, estrutura de partido. Quer dizer, e aí com esta discussão do fundo partidário, onde você, o deputado federal, né, recebe o recurso para uma campanha, então assim, é muito difícil ter as trocas. Agora, em cima de uma pauta bonita, de uma luta que teve ao longo da caminhada, você se coloca como candidato e pode sim provocar no eleitor que ele possa ver você como uma referência, como uma esperança, como alguém que pode colocar lá, defender aquilo que ele acredita. Porque o grande desafio, né, de um candidato é poder provocar no coração do eleitor aquele sentimento de que ele vai representar você com dignidade, com caráter, com decência. Quando você vai votar, você tem que imaginar que você está votando no perfil do teu eleitor, dentro das tuas convicções e dentro do que você possa se justificar para a população, para dizer, por que você votou nisso, por que você votou naquilo. E esse é um exercício muito importante, para que você fique com a consciência tranquila. E eu sempre, quando falo sobre isso, lembro do conselho do meu avô. Ele diz, nunca, jamais, em tempo algum, perca o respeito pela opinião pública. Porque o dia que um político perder o respeito pela opinião pública, ele está fardado a cair, a diminuir e efetivamente sair fora da vida pública. O avô do deputado foi presidente da Assembleia Legislativa, exerceu o cargo de governador interino, não é? Tem uma história, depois o pai dele foi deputado estadual, foi deputado federal, a família de Belli tem uma história na Assembleia Legislativa. E há pouco ele falava dessa situação de plenário, desses desafios, dessa briga dos dias de hoje. Hoje o deputado tem que usar muito da inteligência, muito da inteligência e da calma, da tranquilidade, porque se ele entrar nas iscas lançadas pelos adversários, nessa situação que está aí, nessa monopolização, como bem frisou o deputado, polarização, fica uma situação complicada. Tem que usar muito da inteligência, da calma, porque senão você acaba se perdendo e entrando no jogo do adversário. Um equilíbrio emocional fundamental. Sem sombra de dúvida. Cada um tem o seu estilo. Eu procuro ser amigo de todos os deputados, dar conselhos, até porque estou no 4º mandato. Olha, não faça isso. Tente falar mais baixo, tente ser mais objetivo. Porque você quer aquilo é um aprendizado que também, você né? quer que aquilo seja um momento... Uma escola. Você foi muito feliz com a escola. Agora, o que existe hoje muito é o deputado subir para falar meia dúzia de frases, para gravar, para soltar nas mídias, para ter o likezinho, para ter o positivo. Quer dizer, isso do ponto de vista prático não resolve nada, não adianta nada. Se você pegar alguns deputados aí que fazem esses trabalhaços, quantos projetos fizeram? O que eles puderam mudar a vida das pessoas? E aí se justifica a crítica que a grande maioria da população e a imprensa faz sobre alguns deputados. Aqui ninguém está dizendo que um é melhor que o outro. Mas você tem que votar, quando você vai votar em alguém, você tem que imaginar a vida pregressa. Quando você fala o meu avô, o meu pai, olha que responsabilidade. Olha aí quanto tempo que estão. É um desafio? A gente tem esse desafio. Agora, enquanto você tiver a capacidade de se indignar, você tiver a alegria de vir aqui propor algo bacana, mas você é do Coxa e os outros. Eu estou fazendo isso porque eu entendo que o Poder Legislativo tem a obrigação de fazer uma homenagem para o Curitiba pela grande conquista que foi o Torneio do Povo. E vamos lutar, vamos tentar fazer, até porque eu também fui o autor da lei de tornar o Curitiba patrimônio imaterial e cultural, ou seja, o Curitiba é símbolo do estado do Paraná. E outros deputados apresentaram de outros times. Isso né? É bacana, isso é gostoso, isso é provocante no sentido de fazer os desafios e a gente poder tocar em frente. Mas a satisfação, sim, de estar aqui, e como você disse, o meu avô foi presidente da Assembleia e assumiu como governador. Não existia o cargo de vice-governador. Bento Munhoz da Rocha renuncia porque tinha a promessa de ser candidato a vice-presidente. Acabou assumindo, como diz o meu avô, como prêmio de consolação, o Ministério da Agricultura. E ele assumiu por 30 dias
o cargo de governador e poderia ficar por mais 8 meses, não quis, porque ele tinha um compromisso com os poceiros do Sudoeste em cima das terras devolutas. Essa é uma história que eu tenho muito orgulho e que me serve como estímulo para continuar na vida pública. Ele tinha o compromisso de entregar as terras devolutas para os poceiros, porque existiam os grileiros que queriam tocar, queriam meter fogo, queriam arrancar por questão econômica. Então, é uma história digna e ele voltou para ser candidato para regularizar isso. Isso é algo que deixa muito bacana e por isso que a gente roda o interior do estado e aonde vamos. E é por Tanto isso... o meu avô como o meu pai, pessoas ilibadas, corretas, dignas de palavra, isso nos enche de responsabilidade para tocar em frente. Por isso que está a tempo lá, né? Já está a tempo lá. 4 mandatos. 4 mandatos. E você falou da polarização, o que pensa, vamos dizer, a Assembleia Legislativa? Claro, são 54 elementos, né? Há um estudo atrás disso, mexendo muito com legenda. Há uma análise também para definir bem cargos, eu diria, ganhar a cadeira, com também a representatividade de um partido que tenha também legenda, que tenha números. Trabalha-se também assim? Este período de janela partidária, que são os 30 dias antes dos 6 meses, aonde você pode mudar de partido. E eu no primeiro dia declarei que mais uma vez vou continuar no partido que está no meu sangue, no meu coração, que é o MDB, que eu militei desde a juventude, que inclusive no dia 24 agora vai fazer 60 anos que foi criado o MDB, num Congresso Nacional, com assinatura de 120 congressistas, e um deles era o Dr. Antônio Anibeli, meu avô. Você tem a tua estratégia, porque o sistema é proporcional. Você vota, são eleitos mais votados em cima de uma proporção que é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, mais ou menos por cima. Existe 10 milhões de votos, 54 deputados, então a cada 200 mil votos você elege um, e se fizer 400 elege 2 e pode um pela sobra. E aí, muitos deputados vão ver qual é o partido mais fácil de se eleger. Eu, ao longo da caminhada, porque sou veterinário... Aliás, você foi presidente, quantos anos do partido? Eu fiquei 4 anos na presidência do MDB anos. E durante um ano na presidência da Juventude. É uma escola também? É um grande desafio você montar que movimenta partido. O teu time. E essa situação do fundo partidário é uma coisa muito ruim, sabe? Porque as pessoas, elas colocam, eu vou pro partido A, o B, ou C, tanto de fundo partidário. Isso dá nojo. Pesando interesses, né? Isso dá nojo. Você tem que ir para um partido que você se identifica com a ideologia, com as bandeiras, com a história. Perfeito. Né? Mas assim, faz parte do jogo. Você não pode falar que todo mundo é ruim e ir embora, né? Mas é do jogo, né? Outra pergunta, nós aqui sempre cobrimos eleições, nós estamos preparados para ir lá novamente, a bandeira, não sei o quê. Me diga o seguinte, essa questão do fundo partidário, ele é dividido de que maneira, vamos dizer? Por estado... Tem Brasília. Como é que é? Representatividade do partido. Isso aí. A regra, ela é o seguinte: o deputado, tanto dos deputados federais, é a proporção que o partido, a nível nacional, recebe o fundo partidário. E a nível de estado, cada número de deputados federais existe uma proporção. Então, por exemplo, o MDB tinha 2 deputados federais, caiu para... Então diminuiu o fundo partidário porque em termos de representatividade de deputados federais. O nosso desafio é poder aumentar, para poder aumentar o fundo partidário, mas também para você poder crescer, que qualquer partido que exista, a função dele é ter o objetivo de chegar ao poder, de colocar as suas políticas públicas, a sua maneira de vivenciar, a sua maneira de ver a educação, saúde, agricultura e infraestrutura e tocar em frente, né? Então, assim, essas estratégias, elas estão acontecendo agora. É democrático, mas assim, como eu estava dizendo, como veterinário e advogado, eu sou um apaixonado pelo direito eleitoral. E é um grande absurdo você ter 35 partidos num país, né? Isso o correto é o tempo antigo, que tinha 2 ou 3 ou 5 partidos, onde você ganhava uma convenção dentro do MDB, sabia que você tinha uma grande chance de ganhar a eleição, porque o mais difícil era a convenção. Nós cobrimos uma eleição de MDB pelo fundo partidário. Nós cobrimos a eleição, era MDB e Arena. Exatamente. Você imagina, você lembra? Eu acho o fundo partidário uma excrescência. No meu tempo de política, eu nunca soube o que era fundo partidário. Para mim, uma excrescência, é uma vergonha da política brasileira. Foi criado o fundo partidário como justificativa para acabar com a doação
aos candidatos pelos lobbies, pelas empresas. Foi a maneira que o legislador entendeu para você poder fazer algo diferente e todos serem tratados iguais. E para evitar o rabo infelizmente, preso, né? na prática, Exatamente, evitar o infelizmente chamado na rabo prática não. Porque um deputado federal, para mudar para um partido, ele faz questão de negociar a questão do fundo partidário. Mas veja, isso é da democracia, outras democracias que são mais evoluídas têm esse tipo de ferramenta que a gente coisa, tem hein? que sempre tentar melhorar. Tentar lá Quer lutar dizer, e ele não entra adianta. no partido, ele quer saber o passe dele e quanto vem Exatamente. aí, Eduardo. É isso aí. Quanto que custa esse passe aí? A luva que os exatamente. bancos. Aliás, o gerente de banco saiu de um banco que tinha luvas. Pergunta final, vamos aproveitar um aprendizado aqui. E não é só o jogador de futebol que muda de um time pro outro, beija a camisa. Beija a camisa. O deputado, olha aqui, eu sou também, aquilo, né? agora eu sou aquilo. Mas olha, é duro, é o cara difícil. que era da extrema esquerda, de repente tá na extrema direita, ideologicamente. Que convicção, né? Aí, convicção. Aí é uma vergonha. É uma né? vergonha. Tem que é uma vergonha. E o Anibélio está há muitos anos no MDB. Uma A vida pergunta inteira. para finalizar, vamos lá. Então não sei se eu vou colocar o deputado em má situação. E a definição do governador Ratinho Júnior para presidente? Qual sua... Veja, eu não Ontem sei se teve vocês uma tiveram reunião. a oportunidade Eu vi. ontem de assistir Eu vi. na Bandeirantes. Eu vi né, inteiro. O programa às 10 horas, com os 3 presidenciáveis do PSD, o governador Caiado, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite, 3 grandes quadros que discutiram, se apresentaram para a população através das suas ideias, das suas intenções. O governador Ratinho foi muito bem. Ele se coloca como um pré-candidato e eu tenho a convicção Que vai ser que ele. será ele o candidato do PSD. Já escutamos alguns buchichos e algumas pessoas muito importantes lá de Ligadas Brasília. no O Ibope está pedindo isso. informando E eu isso. acho que é uma grande oportunidade do Paraná ter alguém que possa sim ser presidente. Eu convivi Mas com... muda o quadro aqui, Eu local. convivi com o governador Ratinho durante 7 anos, acho que ele é uma pessoa, apesar da pouca idade, Preparada. e tem maturidade, tem conhecimento, tem serviço prestado, e o método Paraná pode sim ser uma alternativa a essa polarização, a essa briga de quem grita mais alto, de nós contra eles, que do ponto de vista prático não traz nada no prato de comida do trabalhador. Um dia desse eu fui entrevistado, participando de um programa Rio de Janeiro, jornalistas, um deles era o Merval, que trabalhou na Globo, outros lá, jornalistas que discutem assuntos, carioca vem diferentes, perguntaram sobre... E o Paraná, hein, capitão? Eu disse o seguinte, aqui parece, eu nunca vi, a coisa está bem alinhada aqui. O governador tem a ligação com a Assembleia, o grande trabalho dos deputados. O nosso querido Tico Kuzma de presidente tem os vereadores e tem a prefeitura com o Eduardo. Perfeito, O ambiente eu perfeito. nunca vi, veja só, eu não sei se eu estou numa torcida, que eu gosto demais daqui, e nós nunca entramos nisso, mas de interesse. Eu nunca vi, Zé, você que militou nisso, o ambiente político nosso, que eu falei para eles, eu acho que eu não falei errado. Eles falaram de tanta coisa, o ambiente aqui é o seguinte, aqui se pensa quem vai colocar aqui é xadrez, aqui porque toma cuidado, que tem a legenda do outro, que pode tirar daqui, essa é uma aventura que pode acontecer, não é? O governador É uma Ratinho aventura, né? é um baita quadro, é uma pessoa que tem um futuro brilhante e a gente acredita muito que ele é possível, sim, de um paranaense ser presidente da República. E aqui, a nível de Estado, existe a base do governador Ratinho, onde tem 3 lideranças que se colocam como pré-candidatos. Né? O ex-prefeito Rafael Greca, Coxa Branca, o presidente da Assembleia, Alexandre Cury, atleticano, e o Guto Silva, secretário das cidades, que o filho é Coxa Branca, ele não sei, acho que Pato Branco. ele é Azures. Então, né? assim, eu falo isso numa brincadeira, mas são 3 grandes quadros e a gente torce para que eles se acertem. E o mais importante, o interesse do Paraná continuar avançando. Eu trago um dado: o Paraná, em 7 anos, aumentou o PIB, Produto Interno Bruto, de 400 para 800 bilhões de reais. Isso significa o quê? Muito mais riqueza girando no estado do Paraná. Fruto de uma gestão eficiente. É valorizado. Fruto de uma gestão que sabe separar as brigas políticas da hora de avançar com políticas públicas interessantes. Eu tenho dito seguidamente, Hidalgo, que Curitiba e o Paraná são abençoados, porque o Paraná teve excelentes governadores e Curitiba ótimos prefeitos. Então o Paraná
cresceu muito, hoje é um estado pujante, um dos mais fortes do país, e Curitiba é uma cidade marcante. E Curitiba está entregue em boas mãos, porque está entregue nas mãos de um paranista, né? O Eduardo, que vai a todos os jogos do Paraná Clube, né? O Eduardo Pimentel é paranista. Aí entra futebol, né? E o Eduardo, paranista, e o presidente da Câmara Municipal, o nosso amigo Tigo Cuba, paranista. Inclusive, e eles vão no jogo, vão mesmo, no jogo. Edemar, tudo bem? Tudo bem, aliás, está na hora de que aconteçam mudanças de uma forma geral nesse país, né? Que do jeito que está, não é possível continuar com esse comando, com essas atitudes impróprias que estão acontecendo, só prejudicando a população brasileira. Eu acho que está mais do que na hora. E o Paraná pode ser o canal de início dessa mudança que o Brasil está exigindo, né, deputado? E uma democracia que já não é mais tão nova, o eleitor, ele tem que evoluir. Os caras falam em democracia, mas não sabem o que é democracia, a evolução do eleitor. Eu acho que tá melhorou, viu? Eu sonho um dia que o eleitor vê a ficha corrida dos candidatos, vê a história pregressa, os projetos, a bandeira e saiba escolher. Esse é um sonho que em muitos outros países acontece. Mas, não nós contra ele, essa briga, esse fla-flu, isso está acabando com o nosso Brasil. Briga dentro da família, entre amigos, entre vizinhos, por causa do que não aceita perder uma discussão. Poxa, que bonito é, eu faço uma comparação, a política deveria ser como o futebol, o Atletiba, o Curitiba Atlético, quem perde, tira sarro, brinca, no dia seguinte já passou, já estão conversando, se prepara para o próximo. A política deveria ser dessa forma. Olha, o teu cara ganhou, que vergonha que está sendo. Mas os interesses são outros, eu né? sei, mas assim, né, a grande maioria da população, ela não vê a importância que é a política. Isso que nós temos cultura, através da educação, fazer a mudança, não é isso? Vamos resumir, nessa briga dos nós contra eles, questão de cultura. O outro. Ou alguém que possa despertar o sentimento para colocar o Brasil no rumo certo. Aliás, uma questão... Você pegar um estado onde tem muito mais Bolsa Família do que carteira de assinada, é uma vergonha. E nós temos que mudar esse cenário. É uma questão de cultura brasileira também, né? Acho que a nossa cultura melhorou muito. O que dizer, né? Hein? Anibele, hein? Anibele tinha que ser contratado aqui para falar de bola. Que política ele entende pra caralho. Nós somos juvenil. Nós somos juvenil perto dele que falava de política. Obrigado. Então, será uma grande honra a nossa Assembleia receber a todos aqui, aqueles que estão nos escutando, os nossos ouvintes, essa sessão solene comemorativa do aniversário de 53 anos da conquista do Torneio do Povo pelo time do Curitiba Futebol Clube, que foi dia 21 de março, a sessão será dia 20, às 17 horas. Convido a todos, faremos discursos interessantes, histórias bacanas e, sem sombra de dúvida, todos aqueles que forem lá, independente de serem coxa, atleticano, paranista, serão muito bem-vindos para que nós possamos sim sair com o sentimento de amor ao Curitiba, ao futebol paranaense, ao orgulho da nossa história, o orgulho das lutas que tivemos, das vitórias que conseguimos e tocar em frente. Então, eu agradeço, capitão, mais uma vez pela oportunidade, que Deus abençoe ao senhor, a sua família. Também Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por mais uma vez nos receber e nos dar esse microfone forte, firme e que nos enche de alegria e de responsabilidade quando está usando. E que gosta da cidade e do estado. Eu me senti mais velho. Há 53 anos eu levantei uma taça lá na Bahia, ganhando o título. Naquela época que eu tinha campeões depois da voadora. Títulos... nós tínhamos, depois do título da Copa do Mundo, eles ganhavam o título lá e vinham jogar aqui no domingo seguinte. Eu fiquei um pouco mais velho, mas, 53 anos, vamos levantar a taça de novo na Assembleia. Já antecipo o abraço para todos, ao presidente Alexandre e todos os deputados que entenderam essa homenagem. E a diretoria, que ela vai conhecer, sentir um pouco mais a força do que representa o Curitiba em nossa cidade e nosso estado. Não é verdade, isso? Capitão. E veja, também nós temos que trazer uma historinha muito bacana. Nós divulgamos isso faz uns 15 dias dessa sessão e algumas pessoas me ligavam, mas Anibele, você vai fazer essa sessão solene, momento do Curitiba? Falei, não, fiquem tranquilos. Ganhando do Corinthians e ganhando do Remo, nós vamos ter uma grande sessão. E foi graças a Deus, ganhamos, e vamos para cima. Imagina se ganhar do Mirassol, hein?
Imagina bem, ganhando o Mirassol, né? Um grande abraço. Tchau. Nosso diretor já está mandando dar uma parada, né? Não, ele tem que fazer o corte, né? Agora vamos fazer o colo. Um grande abraço, obrigado, até a próxima. Até outra. Um abraço. Valeu. Net Esporte Clube chegou a